possamos aproveitar esse momento. Muito obrigado. Boa noite a todos. Quero também parabenizar os dirigentes, trabalhadores e frequentadores da casa, porque todos estão aniversariando, né? Uma data tão importante. Segundinho aqui só para a gente colocar isso no ar. A pergunta já foi feita, mas aí está no quadro. E é uma pergunta que aqui não deveria ser necessária, né? Porque espírita tem medo da morte? Espírita deveria ter medo da morte? Alguém tem? Tem gente se manifestando aí. O tema que eu estou trazendo, ele na verdade é o objeto de um livro, escrito pelo Richard Simonetti. Esse livro costuma ter esta capa, ou esta capa. Deixa eu achar aqui a minha navegação, mais assustadora um pouquinho, mais divertida inclusive. E para quem não conhece o Richard Simonetti, ele... Vamos passar para... Isso, ótimo. Para quem não conhece o Richard Simonetti, ele foi, ou é, né? Desencarnou, mas com certeza continua sendo, um escritor, dirigente espírita, palestrante, bastante conhecido, que deixou 65 livros escritos, porém, nenhum psicografado, todos da sua lavra, obviamente sob inspiração dos seus mentores, porém, ele mesmo escreveu, e são livros muito leves, muito simples e muito gostosos de ler, né? Este mesmo, apesar de tratar de um assunto mórbido, né, tratar da morte, é uma leitura leve e em muitos momentos bastante divertida. E assim tentaremos fazer essa conversa com vocês nesta noite. O livro traz vários temas, alguns deles estão aí, não coloquei todos, mas temas bastante importantes que tratam de como a gente encara a morte, não somente do ponto de vista de quem parte, como do ponto de vista de quem fica, né? Desligamento, balanço, morte de crianças, por que morrem as flores, aborto, enfim, uma série de temas importantíssimos, dos quais eu não estou fazendo um resumo, eu simplesmente, a partir da leitura do livro, trouxe algumas reflexões para a gente fazer sobre esse assunto. Pois bem, o medo da morte. A pergunta foi feita, quem tem medo da morte? A verdade é que muita gente tem. E aqui quando a gente fala do medo da morte, não é da forma como vamos desencarnar, porque obviamente nos assusta muitas vezes desencarnar através de uma doença prolongada, alguma situação dolorosa, alguma situação prolongada de sofrimento. Isto nos traz aflição. Mas quando a gente fala medo da morte, nós temos medo do que vai acontecer depois da desencarnação, nós temos medo de como será a nossa vida de volta ao plano espiritual, mesmo sabendo que a nossa verdadeira pátria é ao lado de lá, e que aqui nós estamos somente estagiando em aprendizados, em resgates, em reacertos. Muitas vezes a gente teme o retorno para lá e precisamos entender de onde vem esse temor e como nós podemos trabalhar com ele. E também esse medo da morte não deve ser confundido com o nosso instinto de conservação, que é saudável. O instinto de conservação é que nos faz, afinal de contas, permanecer vivos, lutando pela nossa sobrevivência, pelo nosso bem-estar, pela manutenção do nosso corpo físico. Isto é uma coisa, quando a gente se depara com uma situação de perigo, a gente reagir defensivamente. Isso é saudável. Quando a gente fala de medo da morte, é aquela pessoa que vive, muitas vezes, até obcecada pelo temor de deixar a vida física. Cada vez que ele passa pela mente que um dia deverá ir embora, dá até calafrios, né? Isto é que é o problema. E isto a gente precisa entender de onde vem. E deveria ser uma coisa natural, porque espírita fala muito em reencarnação, a minha reencarnação, quando eu reencarnar, quando eu reencarnei, como será quando eu reencarnar, mas a gente esquece que para
ter uma nova reencarnação, é preciso desencarnar primeiro. Então, a reencarnação e a desencarnação fazem parte do mesmo ciclo de vida e deveríamos ser capazes de encarar as duas com a mesma normalidade. Mas muita coisa ao longo da nossa história, ao longo dos tempos, das várias encarnações que nós vivemos, em outras crenças, acabaram por nos colocar um pouco desse medo da situação da morte. Até porque muitas orientações religiosas, e aqui não há crítica nenhuma delas, é apenas a realidade, muitas orientações religiosas utilizaram o medo do que poderia nos acontecer após a morte para tentar nos colocar nos impor determinados comportamentos ou determinadas crenças, ou praticarmos determinados atos ou rituais. Isso não foi privilégio só de uma religião, de várias no passado, né? Nos colocando sempre aquele temor de que, olha, se você não fizer isso, vai te acontecer isso, você vai para tal lugar, vai ser assim, vai ser assado. E acho que isso, ao longo das nossas encarnações acumuladas, acabou nos trazendo esse temor da morte, né? E a nossa única certeza é de que nós vamos desencarnar. Então, nada mais natural que a gente esteja perfeitamente preparado para quando esse momento chegar. E aí, eu relato aqui a historinha, que é o primeiro capítulo desse livro. Logo após a introdução que o Simonetti faz, ele conta essa historinha. A historinha rápida é assim: um viajante vinha caminhando numa estrada escura, à noite, apressado, porque ele havia perdido o horário, ele pretendia chegar de dia e já tinha anoitecido, e ele sabia que aquele trecho de estrada que ele estava percorrendo era perigoso. Ocorriam assaltos, ocorriam até alguns casos de crimes mais violentos ali. Então ele estava com medo e caminhava bastante apressado, em tudo escuro. E de repente ele começa a ouvir passos atrás dele. Passos seguindo. Imediatamente ele sentiu medo, apertou o passo para tentar se afastar e os passos atrás dele continuaram acompanhando. Desesperado, ele começou a correr e aquela coisa que o perseguia continuou correndo atrás dele. Até que ele viu numa curva da estrada um poste com uma lâmpada, uma pequena lâmpada, um ponto de luz. Ele correu até lá, parou, olhou para trás, e aí ele pôde ver que quem estava seguindo ele era um burrinho velho que ficava ali pela estrada, e quando passava alguém, ele perseguia essa pessoa na esperança de ganhar algum alimento, alguma coisa. E aí passou o medo. Simonetti ilustra com essa história de onde vem o medo da morte que nós temos muitas vezes. É o medo do desconhecido. Toda vez que nós nos topamos com uma situação, um ambiente, alguma coisa desconhecida, nos dá medo. E muitos de nós, talvez alguns sejam destemidos de não agir dessa forma, mas a grande maioria de nós tem medo do desconhecido. Basta você dizer, pega um ambiente escuro, um prédio escuro, fala para uma pessoa, entra aí, nós vamos entrar com muito receio, com muita cautela. E assim é. Então, a historinha do bico de luz nos ilustra que o medo da morte é, em grande parte, proveniente de a gente não conhecer suficientemente o que é essa tal morte, depois que a gente desencarna. E como é que ele aparece em nós? Na infância não existe. Criança, primeira infância, segunda infância, não pensa em morte. Isso nem passa pela cabeça, né? Muitas vezes até ela é exposta à morte de familiares, avós, pessoas mais idosas, etc. Mas aquilo para ela não é um registro forte, né? Não existe esse temor na criança. Mas já na juventude, que deveria começar a haver preocupação, ocorre o oposto, né? O jovem é muito temerário. O temerário, ao contrário de ter medo, ele é o corajoso, né? E tanto é que nós vemos vários jovens acabarem se dando muito mal, alguns até desencarnando, pela sua temeridade, né? Parece que são imunes ao perigo. O jovem, muitas vezes, ele se sente com superpoderes, e não é bem assim, né? E aí acaba se dando mal. Na maturidade nossa, e ela vem em idades diferentes para cada um de nós, mas quando a gente espiritualmente, emocionalmente atinge a maturidade, a gente começa com os receios e preocupações, começa a fazer os balanços. Será que eu já perdi muito tempo? E meu Deus, eu já deveria ter feito isso, daqui a pouco não dá mais tempo. Quer dizer, a gente começa a perceber que mais cedo ou mais tarde chega para todo mundo esse desenlace. E aí a gente começa com os receios e preocupações. E finalmente, na nossa velhice,
quando a gente já sente o declínio da energia física, quando a gente sente que já não consegue mais realizar, cumprir e até muitas vezes agir como a gente agia nos tempos mais jovens, né? Nos tempos anteriores da nossa vida, a gente começa de fato a pensar mais na morte e começa muitas vezes a aparecer o temor. E aqui é o ponto onde, para muitas pessoas, é nesse momento somente em que ela acorda para a realidade de ter que se preocupar com a morte. Este talvez seja o grande erro, não digo de toda a humanidade, mas pelo menos de grande parte da nossa sociedade. A gente só começa a pensar no retorno à pátria espiritual quando está chegando a hora. E isso traz consequências. Como reagimos com relação a essa visão, quando chega para nós? Chega na idade madura ou chega mais para frente? Como nós reagimos? Com naturalidade, com preocupação ou com medo? Depende. Depende muito de como nós encaramos a vida, de qual é a nossa crença espiritual e de como nós estamos nos preparando. Vamos segmentar um pouquinho aqui. Materialistas, aquelas pessoas que dizem que não acreditam em Deus, não acreditam em vida após a morte, não acreditam na existência do espírito, nem sequer que tem uma alma. Eu fico imaginando como deve ser terrível para um materialista no momento que ele sente que a morte está se aproximando. Digo terrível porque é muito duro a gente imaginar que todo o nosso trabalho, todo o nosso aprendizado, todo o nosso sentimento, todos os nossos amores, toda a nossa batalha, enfim, tudo que nós realizamos vai se extinguir totalmente. E não fica mais nada, exceto a lembrança do que a gente fez para aqueles que ainda permanecerem aqui. Mesmo aqueles que criaram grandes obras, que podem ter escrito livros, composto coisas, feito, enfim, deixado rastros materiais aqui da sua passagem, eu me refiro a ele, aquele momento em que você diz assim, eu vou desaparecer, a minha consciência de tudo que eu amo, de tudo que eu gosto, de tudo que eu sei, de tudo que eu sou, desaparece. Isso deve ser terrível. Eu acredito que talvez eles sintam mais medo da morte do que aqueles que creem diferente. Minha opinião. Cada um faça o seu julgamento. Depois, nós temos aqueles que são espiritualistas, mas não são reencarnacionistas. Acreditam sim que nós temos uma alma, que nós temos chame de alma, de espírito, do que quiser, mas que esta é a única passagem aqui na Terra. Que não haverá uma nova encarnação. Que o que nós fizemos foi feito e o que nós não fizemos não foi feito, ponto. Acredito que é igualmente difícil, principalmente para aquela grande maioria da humanidade, e nós sabemos que assim é, para aquela grande maioria da humanidade que chega às portas do desencarne, ou da morte, como eles dizem, e se vê em dívidas, e se vê com remorsos, e se vê não tendo perdoado, e se vê não tendo feito aquilo que a sua crença na vida após a morte lhe dizia que deveria ser feito, porque não tem uma segunda chance. Isso deve ser igualmente terrível, você chegar às portas da morte endividado, se reconhecendo em débito com pessoas, com situações, se reconhecendo tendo cometido coisas que você reconhece como erradas, e não ter mais a menor possibilidade de repará-las. Então, são situações que realmente devem trazer medo da morte, para essas duas categorias. Agora, e os reencarnacionistas? Aqueles que acreditam que terão outras encarnações, como nós, espíritas, porque não somos os únicos, mas todas as pessoas que creem que haverá uma nova vida, que haverá novas oportunidades de refazer, de recomeçar, de reaprender, de se reaproximar de entes queridos e de entes não queridos nesta vida. Isso deveria nos trazer temor? Não deveria, né? Porém traz. E a verdade é que mesmo conversando com espíritas, com companheiros de doutrina,
companheiros de jornada, a gente percebe muitas vezes que as pessoas temem o que lhes possa acontecer. E isso tem um fundo de verdade, ou melhor, isso tem uma razão de ser, porque quanto mais esclarecidos nós somos a respeito de como é o funcionamento da vida espiritual e da passagem desta vida para a vida espiritual, mais dados a gente tem para julgar como nós estamos nos comportando. Se nós estamos indo por um caminho correto ou se nós estamos nos afastando de alguma forma do caminho que deveríamos ter seguido. Além disso, como espíritas, sabendo que na nossa reencarnação nada é por acaso, que nós traçamos um plano de conduta para essa vida e que muitas vezes intuitivamente, se já não nos foi dito, mas intuitivamente a gente percebe que se desviou muito daquele plano e não para o lado bom, isso pode nos dar receio também. Mas se justifica, né? Isso nós já vamos discutir em mais detalhes. E aí nós vemos, em qualquer um desses três grupos, materialistas, espiritualistas, não reencarnacionistas ou reencarnacionistas, muitas vezes, quando chega esse momento que começa a antever, logo mais chega a minha hora, começamos a tomar providências. E, em geral, tomamos providências com a parte material do que nós temos aqui, né? Preciso me preparar para a morte. Então é testamento, é partilha, é não sei o quê, é comprar jazigo, é fazer o plano funeral. Tá? Muitas vezes com ótimas intenções de não deixar a família desamparada, enfim, de não deixar dívidas para os herdeiros, mas são preocupações de cunho material, que talvez não nos beneficiem muito na transição que nós vamos fazer. Alguns, até aqueles que dizem materialistas, mas que praticam uma religião por conveniência social, por convenção social, a gente vê as pessoas às vezes encomendando missas, né? Tem gente que deixa a missa encomendada, missa, outros rituais de outras igrejas, por alguns anos depois que vai partir. Quem sabe, né? Como diz em inglês, just in case, quer dizer, em caso de dúvida, vamos deixar umas missazinhas encomendadas aí, porque se realmente tiver alguma coisa depois, pelo menos vai ter alguém rezando para mim. Mas são providências que a gente toma que talvez não tenham o efeito que a gente gostaria que tivesse para essa nossa transição. Além disso, a gente se envolve em muitas polêmicas aí, né, de se temos que enterrar o corpo, cremar, quando cremar, doação de órgãos, se a família autoriza, se autoriza em vida, enfim, todas elas questões de ordem material e todas elas ligadas ao corpo que vai se dissolver, que não é a nossa residência definitiva, foi simplesmente a vestimenta que nós usamos nesta vida e que nos faz pensar se a gente às vezes faz o culto ao cadáver ou ao ser vivo, que é o espírito que parte, né? Não só o culto, mas se as preocupações que nós temos com relação à morte dizem mais respeito ao corpo ou a como estamos nos preparando espiritualmente para essa transição. A grande questão que todos nós nos perguntamos individualmente, né? Que cada um, na sua consciência, faz o seu auto-julgamento de como está sendo a sua conduta nesta vida, se pergunta, o que é que vai acontecer? E aqui agora estamos falando somente daqueles que acreditam na vida após a morte, na possibilidade de reencarnação, etc. Não estamos mais falando em materialista, porque a pergunta para o materialista já está respondida. O que vai acontecer? Nada, eu desapareço, ponto, acabou, né? Mas para nós, que somos espiritualistas, reencarnacionistas, a grande pergunta é, o que é que vai acontecer quando eu desencarnar? E a resposta é aquela resposta chata, né, que o espírita usa muitas vezes, depende, né? Depende de como nós vivemos. Não existe regra única para desencarnar, não existe um processo único, não existem duas desencarnações iguais. Podemos chegar a dizer assim, como ninguém tem duas impressões digitais iguais, podem até ser parecidas, não existem dois processos de desencarnação igual. Tudo depende de como nós estamos, de como nós conduzimos a nossa vida. Nós temos consciência de que estamos morrendo? Aqui também a resposta é depende. Alguns de nós desencarnam e passam muito tempo, muito, e quando eu digo muito, décadas e às vezes séculos,
sem se dar conta que estão desencarnados. Tamanho era o seu comprometimento com a matéria, tamanho era o seu, não vou falar atraso, eu não gosto dessa palavra, mas a sua falta de progresso moral. Ponto de muitos terem que serem deixados adormecidos pelos benfeitores do plano espiritual por muito tempo, porque senão o choque de se ver desencarnado para eles seria insuportável e eles poderiam se acrisolar na sua consciência com processos patológicos no plano espiritual bastante complicados. Quanto mais apegados nós somos à matéria, mais difícil é o desligamento do espírito e a compreensão da nova situação que estamos vivendo. E apegado à matéria não significa apegado ao corpo físico, é o materialismo da vida em si. Se nós passamos uma vida inteira buscando somente, ainda que de forma legal, de forma ética, enfim, que seja, não estamos cometendo crime nenhum, mas se a nossa principal preocupação era com o bem-estar físico somente, com as posses materiais, com diversão, com viagens, enfim, com tudo aquilo que é agradável ao corpo físico, aos sentidos físicos, somente, nós teremos muita dificuldade de nos desligar disso, de largar de uma hora para outra essa vida sensorial que a gente tinha e partir para uma vida mais espiritual. Mas se nós, gradualmente, vamos nos preparando para essa comunhão com o plano espiritual, reconhecendo que aqui é só uma etapa de preparo para o retorno à vida maior espiritual, nosso desligamento é muito mais tranquilo, é muito mais suave, e muitos de nós até desencarnam com plena consciência do que está lhes acontecendo e imediatamente após o seu desencarne já estão aptos a realizar tarefas no plano espiritual. Eu me lembro quando Chico Xavier desencarnou em 2002, se não estou enganado, foi em junho, dia 30 de junho que ele desencarnou. Um mês e meio depois, nós tivemos um congresso espírita em Brasília, e os que tinham mediunidade ali, viam o Chico circulando pelo ambiente, interagindo com toda a espiritualidade, trabalhando como se fosse um jovem de 20 anos, em espírito. Por quê? Porque para ele essa transmissão, o Chico já vivia com o pé do lado de lá, na verdade, né? O Chico ele era meio encarnado, meio desencarnado, podemos dizer assim. Então, para quem já vivia essa vida, o lado espiritual da vida tão intensamente como ele, desencarnar foi virar uma esquina. Mas para muitos de nós pode ser uma coisa um pouco mais complicada, um pouco mais pesada. Precisamos muitos sermos anestesiados, adormecidos depois do desencarne, para que a gente vá se acostumando gradualmente com o novo ambiente onde estamos inseridos e para que a gente não sofra choques de consciência, principalmente. Mortes violentas não previstas, ocorrem muito esses casos. Existem vários livros que relatam mortes de jovens. Chico mesmo psicografou 1 ou 2 livros sobre isso, somente histórias de jovens que desencarnaram em acidentes, em situações difíceis. E todos eles relatam aqui. Imagina, o jovem, a gente acabou de falar aqui, raramente para pensar que pode estar chegando a morte dele. De repente ele se vê num acidente, desencarna. Como é que ele acorda do lado de lá? Em geral, são mantidos por um período variável, adormecidos, recebendo terapias específicas para poderem acordar e se dar conta do que lhes está acontecendo. Pois bem, tudo isso colocado, mas afinal, como é que a gente se prepara para essa transição? Mesmo nós, né, que acreditamos na vida após a morte e na reencarnação. Imaginemos que essa nossa transição é como uma viagem que a gente vai fazer, uma viagem internacional, uma viagem de longa distância. Nenhum de nós gostaria de repente se ver num avião, nu, sem dinheiro, sem documentos, sem saber para onde vai, sem conhecer nada do destino. Como a gente se sentiria? Horrível, meu Deus, estou perdido. A morte não pode ser assim. Então, para que ela não seja assim, vamos fazer essa comparação. Como é que nós nos preparamos para a viagem? Vamos comparar como nós nos preparamos com a viagem internacional e como nós devemos nos preparar para a viagem no plano espiritual. Em primeiro lugar, quem vai viajar precisa conhecer bem o destino para onde vai, né? Ninguém entra num avião
você pergunta, para onde você vai? Não sei. Me puseram aqui onde for. Eu não sei se lá vai fazer calor, vai ser frio, que língua se fala, o que se come, quais são os hábitos, quais são os costumes, se tem liberdade, se não tem liberdade. Eu preciso conhecer o destino. Então, quando a gente vai fazer uma viagem, a primeira coisa que a gente busca é informações sobre o destino. Como é que as coisas funcionam lá? Como é que é a organização daquele lugar? O que é permitido, o que não é permitido fazer? Qual é o ambiente e tudo mais? Como nós podemos ter essa informação do plano espiritual, nos preparando para essa viagem? Estudo da doutrina e do Evangelho. Simples assim. Basta pegarmos aí algumas poucas obras, essas já seriam o suficiente. Mas se quisermos narrativas mais detalhadas, não faltam, né? Pega André Luiz, pega Manuel Filomeno de Miranda, pega tantos outros aí que... livros e livros descrevendo como é a vida no plano espiritual. Não precisamos ter dúvida nenhuma. Se a gente estudar um pouquinho, nós vamos saber direitinho como é esse destino, né? Onde é que eu vou chegar? Como é o destino dessa minha viagem ao plano espiritual? A segunda coisa, quando a gente vai viajar, a gente precisa estar saudável, senão não deixam. Se a gente não tiver com saúde e com as vacinas em dia, ainda mais agora, depois de pandemias e tudo isso, a gente não é aceito no destino. E aí o que acontece? Ou devolvem a gente, ou a gente fica em quarentena, ou a gente fica incomunicável, alguma coisa de ruim acontece. Quais são as vacinas e qual é a saúde que nós temos que apresentar para entrar no plano espiritual e não ser retido em algum lugar por não estarmos com a saúde em dia? É superar os nossos vícios e paixões. E quando eu falo de vícios, não estou falando dos vícios químicos simplesmente, estou falando de todos os vícios psicológicos que nós temos, acumulados ao longo de inúmeras existências. O vício da mentira, o vício da preguiça, o vício da maledicência, tantos que cada um e o seu travesseiro conhece perfeitamente quais são, e que nós sabemos que temos que nos livrar dele, porque senão, quando chegarmos ao plano espiritual, esses vícios farão com que a gente não tenha livre trânsito no plano espiritual. Nós vamos ser colocados sim numa quarentena, porque ali a gente não consegue esconder os vícios, aqui a gente esconde. Lá nós somos transparentes, a espiritualidade nos lê tudo o que nós somos facilmente, então não adianta esconder. Ou a gente se livra dos vícios e paixões, ou a gente vai sofrer algum tipo de restrição ao chegar no plano espiritual. Mas se formos livres deles, ou buscando nos livrar de todos eles, teremos um trânsito muito mais livre lá na pátria espiritual. Terceira coisa que todos nós precisamos saber para viajar é qual é a bagagem permitida. Posso levar o quê? Aí tem uma lista lá de coisas que você pode levar, que não pode levar, que é proibido, que só leva na mão, que tem que despachar, enfim. Tem restrições de bagagem, você não leva tudo que você quer. Não dá para entrar no avião com prancha de surf, uma série de coisas, né? Com veneno, com bomba, com coisas assim, ninguém entra, né? A gente é preso, inclusive. Se for pego desembarcando com essas coisas, é preso, e em alguns países tem até pena de morte para algumas situações. O plano espiritual tem isso também? Não, tem restrições, mas não tem pena de morte. Mesmo porque a gente acabou de morrer, não é? Indo para o plano espiritual, não vai morrer de novo lá. Mas a única coisa que nós podemos levar daqui são nossas virtudes e conhecimentos. O resto fica aqui, gente. Nem roupa vai. Não vai nada. Então, a única bagagem permitida para voltar para o plano espiritual são virtudes e conhecimentos. Se algum de nós acredita que eu não fiz mal para ninguém, então está tudo bem comigo, eu passei a vida na rede porque, graças a Deus, eu nasci bem aquinhoado de dinheiro, eu pude passar uma vida de lazer, de tranquilidade, mas não fiz mal para ninguém. Não é bem assim, a tua bagagem não vai estar legal. Cadê as virtudes e os conhecimentos que você se propôs a adquirir quando veio para cá? Tem que voltar com eles, tem que prestar conta daquele plano reencarnatório. Então, essas coisas são importantes se a gente começar a prestar atenção, para que quando chegar o momento que a gente começa a perceber, falar, já não deve estar tão longe, daqui a algum tempo pode ser que os benfeitores me chamem de volta, né? Eu estou preparado. Tem mais. Dinheiro, cartões, quando você vai viajar para o exterior, você precisa saber qual é a moeda local
quanto custam as coisas lá, e precisa levar algum meio de troca. Você leva dinheiro, leva cartão, enfim, tem que ter. E lá no plano espiritual, qual é a moeda de troca que é aceita? Qual é o cartão de crédito que funciona no plano espiritual? Somente os créditos das nossas boas ações. Esses são os créditos que nós temos, que vai nos abrir um monte de portas lá, que vai nos permitir chegar trabalhando, frequentando um monte de lugares com gente maravilhosa. Mas se a gente chegar de bolso vazio, cadê teus créditos de boas ações? Não tem, não fiz. Então você vai ter que acumular aqui, né? Você vai ter que ter um estágio ali, probatório, para mostrar que você sabe adquirir créditos de boas ações, que você sabe trabalhar em benefício do próximo, que você se doa um pouco, que você não é egoísta a ponto de só pensar em você. E a gente ganha esses créditos através da prática de boas ações, da fraternidade, do espírito de benevolência com todos, que nós deveríamos ter sempre. Mais uma coisinha, é preciso passaporte e, para alguns lugares, visto para poder viajar. Se eu não tiver passaporte, tá bom, ou passaporte ou documento de identidade, que alguns países amigos aqui aceitam, mas precisa ter documento, e alguns países têm que ter visto. Como é que a gente obtém um passaporte ou um visto? A gente obtém provando que a gente não roubou, que a gente não está devendo, que a gente não tem más intenções, chegando no outro país, passa por uma entrevista, responde um questionário, o que é que você vai fazer, onde você vai morar, deixa eu ver aqui, você disse que vai trabalhar, onde você vai trabalhar, se tem diploma, de alguma forma já foi investigado se os teus débitos com a tua pátria de origem estão resolvidos, porque você tem um passaporte válido, enfim, é como que você tivesse dar um testemunho de bom comportamento, para poder tirar o passaporte e os vistos. No plano espiritual, a entrada lá não é muito diferente, né? Só que a gente obtém esse visto da forma como Jesus nos disse: antes de me seguir, vai e te reconcilia com todos aqueles com que você tem problemas. Aí você estará pronto para seguir comigo. Receitinha simples, né? A reconciliação, o perdão e a paz de consciência é o nosso visto de entrada no plano espiritual. A paz de consciência, de a gente fazer o exame de consciência e saber que não estamos devendo nada a ninguém, que não temos pesando em nossa consciência nenhum mal que a gente possa ter feito para alguém, e que aqueles que porventura nós pudemos ajudar, ajudamos, e que aqueles que nos quiseram atrapalhar, a gente perdoou. Estando com a consciência dessa forma, esse é o nosso visto de entrada, que é lido pela equipe espiritual que nos recebe. E já sabem qual local que nós teremos acesso e trânsito no plano espiritual. E por último, como é bom quando a gente viaja para um lugar que a gente não conhece e já tem amigos lá no destino nos esperando, não é? Aquele que vai buscar a gente no aeroporto, que já providenciou lugar para a gente dormir, que já leva para dar uma volta. Pô, que maravilha, né? Ainda mais você chega num país que você não sabe falar a língua, e o cara resolve tudo para você. Como é bom quando a gente viaja, já fez amigos que a gente já estava se correspondendo antes e tal. Dá para fazer isso no plano espiritual? É evidente que dá, porque muitos partem daqui antes de nós. E a gente gostaria que eles partissem como amigos fervorosos, que se interessassem por nós. E nós podemos cultivar as amizades que estão lá, não os que estavam aqui, mantendo a comunicação com eles. E o primeiro amigão que nós temos, o principal, vai estar nos esperando de braços abertos, se a gente sempre estiver conectado com ele, é o nosso mentor. Ou os nossos mentores, porque a gente fala o nosso, às vezes a gente tem mais de um, e não são poucos não. Nós temos um, acho que nem a bateria acabou. Não faz mal. Já estávamos no finzinho. Eu sabia que essa bateria estava ruim, não sabia que estava tão ruim. Então, se a gente tiver esses amigos nos esperando, nosso trânsito no plano espiritual será muito mais simples. Eu me recordo aqui daquela história do André Luiz, né, que está no filme, que ele era uma pessoa que pouca gente ligou para ele quando ele desencarnou. Mas teve uma senhorinha que ele atendia gratuitamente quando ele era médico, que criou assim um reconhecimento tão grande por ele por isso, que
que ela orava por ele todos os dias. E ele dá o testemunho de como foi importante as preces daquela mulher em prol dele quando ele desencarnou. Então, o socorro, o amparo aos familiares, amigos e desconhecidos deste lado, e o diálogo constante com os nossos mentores e benfeitores, e esse diálogo é através da oração, da mentalização, é acordar de manhã e falar: bom dia, meu benfeitor, bom dia, meu mentor. Me desculpe as mancadas de ontem, me mande as provas de hoje, vamos ver se eu dou conta. Manter esse diálogo saudável com os nossos mentores é que vai fazer com que a gente tenha um comitê de boas-vindas quando a gente chegar do lado de lá. E finalmente, gente, muitas vezes a gente pode chegar numa certa idade e dizer assim, quando reconhece a situação que a gente está prestes a desencarnar, a gente fala: será que é tarde? Nunca é tarde. Nunca é tarde para a gente demonstrar a vontade de a gente se melhorar. Lembre-se da parábola do filho pródigo, não é? No momento em que ele caiu em si e percebeu a bobagem que ele tinha feito conduzindo a vida dele daquela forma até aquele momento e voltou para a casa do pai, ele foi recebido de braços abertos. Assim é o nosso pai. Ele sempre recebe bem os filhos comprometidos com a sua retificação. Nós não precisamos ter retificado todos os erros. Nós precisamos ter, sinceramente, dentro de nós, a vontade de retificar os nossos erros, os nossos desacertos. Portanto, não há nada a temer da morte. Nada. Porque a receita é simples, clara e fácil de a gente seguir para não precisar ter medo da morte. E eu termino fazendo uma citação que está no livro, no finzinho do livro, mas que é do Confúcio, que o Simonetti colocou. Ele diz o seguinte: quando nasceste, todos sorriam, só tu choravas. Vive de tal forma que quando morreres, todos chorem e só tu sorrias. Muito obrigado a todos pela atenção de vocês. Espero que a gente tenha trazido algum esclarecimento que seja útil na nossa jornada. Fiquem todos na paz de Jesus. Obrigado.